Muito bem, graças a Deus. É Deus no negócio. Eu estava aí numa gravação de 16 minutos e fui interrompido por uma ligação e não pude trazer para você uma palavra que muito me chamou a atenção, que foi quando o anjo disse para Maria ali no sepulcro, com Jesus colocado ali no sepulcro. O anjo diz: eu sei a quem buscais, né? Então, eu estava começando a dizer que toda a área celestial, né, conhece muitos dos seus atos. Servir ou não servir, porque você invoca o nome do Senhor. Em primeiro lugar, é atingido todo ser do céu. Mas ao terceiro céu tem que chegar. Se não chegar, então não compreende. Tem que ir até o Pai essa oração. E apesar de que o Senhor diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas quando você está orando, tem que saber a quem você está orando. Porque você pode estar orando a vários outros deuses, não ao próprio Senhor. E ainda assim dizer que é um seguidor de Cristo. Eu quero ler isso para você. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vamos ouvir um pouco da música? Do louvor? E eu volto. Levantou-se e foi. Pela estrada vinha um homem, lendo a Bíblia sem entender. Um negrão abençoado, voltando de Jerusalém. Tinha fama e posição, mas foi adorar a Deus. E em seu carro estava lendo algo que não entendeu. Mas o Espírito de Deus disse a Filipe: te aproxima deste carro, algo te espera, servo meu. E Filipe perguntou àquele homem: entendes tu o que leis? Disse ele: como poderei entender, se não há quem me explique? Essa é a minha intenção, te explicar. Quando você não acredita, ou quando você afirma crer, afirma acreditar, mas não acredita em nada. Porque vem um vento, vem a dúvida e tudo é jogado por terra. Então tem que crer. E para crer tem que entender. Não tem quem me explique. O que ele vê aqui? Ele está lendo aqui Isaías e está lendo assim. Como poderia entender, né? Aí ele está lendo aqui. O lugar aqui da escritura que ele lia está no versículo 32. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A maior parte daqueles homens, mulheres, discípulos do Senhor que o seguia, voltaram, desistiram. Porque agora o seu Messias, o seu Senhor, o seu Jesus foi colocado na cruz, morreu, acabou tudo. Até alguns daqueles que, amontonados ali, parece que num templo, eles ouvem dizer que Jesus está lá crucificado, está lá no sepulcro, e aí desistem: mas vamos embora, vou pescar, acabou a história. E desistiu tudo, determinou. Mas não é. Eu quero dizer, a fase é quando o anjo chega para Maria e diz para Maria: eu sei a quem buscais, né? Buscais a Jesus, o Nazareno. Ele não está aqui não, ele já ressuscitou. Ide e vai avisar lá os seus irmãos que ele vai até a Galileia e lá o vereis. Então, quer dizer, mudou a história do natural para o espiritual. Todos aqueles que o seguiam no sentido natural receberam impacto.
receberam uma história a qual não puderam suportar. Mas o Senhor é tão maravilhoso. Você precisa suportar o impacto da nossa história. Que é essa mudança, essa transformação. E muitas vezes vem um aborrecimento, muitas vezes vem alguma coisa que nos aflige. E esquecemos de que Deus, o Senhor, já havia nos avisado. Né? O Senhor avisou os discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue e morto pela mão dos homens. Mas no terceiro dia ressuscitarei e eu virei até vós. Então eles estavam ali, mancomunados, juntados ali, alguns deles como Judas Iscariote, ou como esqueci o nome do cara aqui, Lázaro. Ele vai dizer, alguém vai dizer, eu só creio vendo. Né? Esqueci o nome do cara que eu falei ainda agora aqui. Eu só creio vendo, se ele me mostrar os furos da minha mão, da sua mão. Então, quer dizer, palavras assim que destrói a fé. Ou aconteceu um bafafá. Ou na igreja aconteceu um negócio. Morreu fulano, morreu ciclano. Ou então, aquela coisa toda. Todo mundo se abre. Vai para a direita, outra vai para a esquerda, então se abre tudo. E o aviso era, vai para Jerusalém, que do alto sereis revestidos de poder, né? E eles foram para lá, para Jerusalém. Mas no que eles chegaram ao certo momento, o Senhor Jesus vai ser levado ao céu diante dos vossos olhos, né? E aí é onde eles vão receber a ordem do anjo. Parece que o anjo dissesse assim, né? Como se fosse eu. Gente, a história só está mudando de episódio. Esse mesmo estava com vocês no sentido natural, como um homem normal. Agora vai mudar tudo. Vai para lá, para Jerusalém, que os próximos capítulos nós vamos mostrar para vocês que era a descida do Espírito Santo, onde ia mudar tudo. Ia mudar tudo, ia vir muita coragem, muito ânimo, muita força, muita vontade. Então essa é a transformação. Esse eunuco aqui vai ser batizado nas águas aqui. Ele vai ser batizado. Que importa que eu possa ser batizado ou não? Aqui está. Respondendo o eunuco a Filipe, no versículo 34. Rogo de quem diz esta, né? Isto, o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando, a partir do versículo 34, né? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegam ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Olha a fé do homem, tremendo. Ele foi ali para adorar ao Deus da rainha de Candace. Ele foi ali para adorar aqueles deuses carnudos, mas a visão dele era outra. É adorar um Deus poderoso. E ele pegou, abriu a Bíblia e leu. E começou a ser impactado. Eu estava falando isso no outro vídeo. Se você abrir a Bíblia e ler, você vai entender. Porque é o Espírito Santo que dá entendimento. Aqui está. Atos 8, 37. Disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. É preciso crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, mas para isso tem que provar. E a prova é que ele se entregou. Eu quero ser batizado naquela água ali. E quando saíram da água, versículo 38, né? Não, aí, versículo 38. E mandou para o carro, desceram a água, tanto Filipe como o eunuco e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Olha só, hein? Filipe estava dormindo. Eu conto uma história no final aí. Não sei se é no último vídeo ou se lá no Facebook. Que eu tive esse sentido de arrebatamento.
né? Eu tive esse sentido de arrebatamento logo no começo da minha história evangélica, aceitando a Cristo. Isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Porque eu passei por um tempo abatido, muito triste, pedindo a morte. Era um momento que Deus estava me transformando, me trazendo a fé, e eu estava duvidoso. Então eu, na minha igreja ali, sentado lá atrás, escondido, orando e chorando, pedindo ao Senhor a morte, no meu silêncio, a pastora, né, a esposa do nosso pastor, ela lá distante, lá na frente, orando, ela recebeu a visão do Espírito Santo e disse em alta voz: porque tu estás nessa aflição? Porque tu pedes a morte? Não sabes que eu ainda tenho muita coisa a fazer lá na frente para você? Tu não está vendo o que eu estou fazendo para você? Então eu não tinha mesmo visão. Mas aí, então, naqueles dias, eu tive um arrebatamento de sentido. Um arrebatamento de sentido. Eu deitei nessa caminha, numa dessas camas aqui, e fui dormir, e de repente a cama, no impacto, começou a se levantar, e eu comecei a ser elevado, deitado naquela cama. Passei pelo meu telhado, fui pela nuvem, fui embora. Eu olhava assim, muitas nuvens, e eu fui embora. E quando cheguei a uma certa altura, eu senti que a cama parou. E quando a cama parou, que eu dei um jeitinho de olhar por baixo dos meus braços para ver, vinha 2 anjos, uns pás de pernas, de calças branquinho. No que eles vinham, eu reparei que tinha um lençol tremendo, e eu tentei abrir aquele lençol para ver o que estava lá dentro, que havia um barulho lá muito bonito, muito gostoso, que me tocava. Parecia uma festa familiar lá, muito linda lá dentro. Eu queria ver o que era, mas quando eu meti a mão para ver, aqueles 2 anjos disseram: que fazes? Você ainda não está aqui, você não pode estar aqui agora, ainda não está no teu tempo. Volta, retorna. Eu falei: não, eu só queria ver, retorna aí. Minha cama começou a se mover de novo e desceu de novo. E foi descendo na mesma posição, descendo, olhando a nuvem, e fui embora. E eu vi muitas casas, e eu vi a minha cama se dirigindo à minha casa, ao meu telhado. E desceu. E quando desceu, que bateu no chão, pum, aquela coisa toda, eu caí da cama. E acordei com aquele negócio, e houve uma mudança na minha vida. A partir dali eu comecei a crer em muita coisa que eu não cria. Morte, eu não queria mais não. Então é isso que eu quero dizer isso aqui. Foi levado alguém para falar da palavra de Deus para esse eunuco. Então muitas vezes você está sendo duvidoso, dizendo que crê e não crê mais nada. É evangélico, está desviando, está deixando por trás, está desistindo e está nessa condição. Eu quero dizer para você, tem muito mais para me falar sobre isso no próximo episódio, porque esse episódio já está crescendo. Eu trouxe para você aí, no primeiro episódio, o assunto de Pedro. Naturalmente, ele era obediente. Mas quando o impacto da vida era ele ver Jesus atuando como um Deus poderoso e bondoso, acima daqueles que ele via que eram inimigos, ele não gostava. E ele não aceitava aquela coisa toda. Eu falei isso aí. Entendeu? Precisou de uma transformação. Deus trouxe essa transformação para todos. Eles não ficaram satisfeitos com a morte do Senhor Jesus. Alguns desistiram, mas outros prosseguiram. Outros levaram. Estavam ali naquele tempo com a ordem daquele anjo, quando o Senhor subiu. Estavam ali, foram impactados do Espírito Santo e receberam línguas estranhas e tudo mais. Eu quero dizer para você, não desista não, porque o Senhor pode trazer transformação para a sua vida. Mas você está dizendo: eu creio em Cristo. Crê nada, você não crê não, porque senão você não estava fazendo as coisas erradas que você faz. Precisa se arrepender dos seus erros. Pedro foi repreendido por Jesus. Satanás te pediu para te cirandar, Pedro. E eu roguei ao Pai que não deixasse. Então, a partir dali, Pedro começou a perceber os seus erros. Enquanto você não estiver percebendo que está errando, não está bem para você, não está bom para você. É melhor você saber que isso que você está fazendo está errado e tem que vir à tona para que Deus mude. O Senhor advertiu Pedro, né? O galo vai cantar 3 vezes e tu vai me negar.
Então, quando realmente o galo cantou 3 vezes, ele começou a cair em si, começou a entender as maravilhas. E Deus transformou ele. Diz que ele veio a ganhar 5.000 almas ou tudo mais. Então eu quero dizer isso para você. Vou ficar nessa palavra por enquanto. Eu queria trazer mais alguma coisa, mas não deu para trazer ao meu entendimento tudo. Mas eu queria completar. Esse é o 2º vídeo, amém? Você crê como? Você diz que crê, mas está tremendo? Está estremecendo? Você é convertido ou você é convencido? Convencido é aquele que diz que está com Cristo, mas está coisa nenhuma. Está traindo ele. Convertido é aquele que está com Cristo de verdade. Então eu quero deixar isso para você, amém? Fica na paz. Eu peço a Deus que me abençoe nessas palavras, para que eu volte a falar contigo mais uma vez. Nessa palavra eu quero você convertido. Eu quero você recebendo o impacto de Deus na sua vida. Quero que você compreenda que Deus é misericordioso. Lembra de Isaías 6? Envia-me a mim. Essa outra palavra que eu possa trazer para nossa memória. Em breve. Em nome de Jesus. Um negrão abençoado. Você precisa entender. Voltando de Jerusalém. Precisa entender. Tinha fome e posição. Você está lendo, mas não está entendendo. Está lendo e está jogando de lado a palavra. Tem que mastigar a palavra. Mas o Espírito de Deus disse a Felipe: te aproxima deste carro, algo te espera, servo meu. E Felipe perguntou àquele homem: entendes tu que lês? Disse ele: como poderei entender, se não há quem explique? Felipe aproveitou o momento. Oi. Falou de Jesus para o você. Fui.